Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para a gente pintar o nosso cachinho de uva. Olha como vai ficar a nossa pintura. Para o nosso passo a passo, eu vou iniciar novamente fazendo uso do incolor. Vou colocar uma porção de água, olha só. Vou pegar junto com o incolor. Eu estou usando uma sacaria bem ralinha, uma sacaria em si. Dá para você colocar uma porção maior de água. Veja que eu coloquei alguns pingos de água. Se você estiver usando aí em sua casa um tecido mais fino, um tecido mais delicado, um brim, um linho, algo assim, um tecido de algodão que não seja grosso, nem coloque água, use o incolor puro para fazer essa base, ou então você coloca uma ou duas gotinhas de água. Depois de passar esse incolor com aquelas gotinhas de água por todo o meu desenho e passando por fora dele também, agora eu peguei o verde soft e vou espalhar em cima de todo o meu desenho. Eu estou usando uma brochinha número 4 para fazer esse trabalho e vou, olha, tanto passando por cima de folhas, de uvas, como eu vou me afastando e esfumaçando para cima do meu tecido. Eu vou esfumaçando para ir sumindo essa tinta em cima do meu tecido. E eu vou esfumaçar ela até o limite do incolor que eu coloquei. Esse incolor é aquele clareador de tinta para tecido, né? Que a gente costuma usar. Vou passando, vou tirando o excesso. Veja que eu tiro o excesso da tinta nessa minha vasilhinha. Agora, gente, olha o que eu fiz. Peguei terra queimada e esfumacei por cima de toda a minha uva, deixando embaixo das folhas mais escurinhas. Como eu passei isso? Olha só. Eu tô aí com o pincel número 20 e eu tô usando agora o azul petróleo. Eu saí passando pelas quininhas, deixando mais escurinho, tanto terra queimada quanto esse azul. E saí, olha, esfumaçando pro lado de fora, do mesmo jeito que eu esfumacei com o verde soft. Importante que próximo a essas folhas, como eu fiz com terra queimada, e tô fazendo aí com azul petróleo, a gente deixe mais escuro e a gente vai suavizando, apagando essa tinta para fora do desenho, para cima do nosso tecido. Os dois tons que eu usei para fazer esse fundo aí, esse fundo de tons diferentes, foi o terra queimada e então estou usando agora o azul petróleo, tudo feito dessa forma. Por que eu estou usando esse pincel número 20? Eu não estou usando a brochinha, porque eu não quero borrar nem essas folhas e nem a uva. Eu não quero borrar a uva com azul petróleo e não quero borrar as folhas com o terra queimada. Busque esfumaçar bem essa tinta para o lado de fora, sumir bem ela nesse encontro do tecido e a tinta. Se tiver ficando ainda escuro e você tiver preocupado que não cresça demais, aí você lava o seu pincel e vai passando ele só no encontro o tecido e o finalzinho da tinta. Olha só, eu vou colocar um pouquinho desse azul petróleo aí embaixo também. Veja que eu vou respeitando o limite do meu desenho, os limites do meu risquinho. Ou seja, eu vou deixando as uvas sem azul petróleo. Se você pintou e colocou muita água no seu incolor, o que vai acontecer? Vai borrar um pouquinho esses tons. Se você vê que tá borrando, tá emendando esses tonzinhos, e você observar que essa emenda tá muito forte, então você para e deixa secar um pouquinho. Se você vê, a minha folhinha, ela borrou um pouquinho, mas foi muito pouco. Não tem muita água na minha pintura, então significa que eu posso continuar fazendo ela, fazer sem parar e até o final. Se tiver borrando muito, significa que seu desenho recebeu mais água do que o necessário para essa pintura, no caso. Então, você precisa deixar essa tinta agir, deixar ela se misturar para depois você voltar quando ela já estiver seca e fazer seu acabamento.
Isso que eu estou usando aí é o verde pântano. E veja que eu estou sempre misturando ele ao clareador ou ao incolor e estou passando aí em cima porque eu quero uma pintura suave. Lembrando que a gente passou inicialmente para toda a base da nossa pintura uma camada de incolor. Depois a gente passou para essa base novamente aí em cima o verde soft. A gente passou por toda a região, em cima de todo o nosso desenho verde soft. Pegou terra queimada e azul petróleo e fez essa sombra aí embaixo, o terra queimada para cima das uvas e o azul petróleo para o fundo do nosso desenho. E agora a gente tá com esse verde pântano aí, manchando em cima das folhas. Observe como eu vou fazendo essas manchas. Eu não vou detalhando nada nas minhas folhas. Eu vou só colocando sombra para as regiões que eu quero mais escura e vou puxando, vou espalhando essa tinta. Algumas folhas, como essa aí grande, central, eu deixei meu riscado, foi? A outra eu deixei mais manchado, essa aí embaixo eu vou deixar mais manchada e mais escurinha, porque ela está por baixo das uvas e da outra folha, está por baixo de tudo. Essa pintura, ela é bem leve. Você vai fazendo ela, pelo menos até o momento, sem preocupação nenhuma. É como se você precisasse apenas espalhar a tinta em cima do seu tecido. Deixa que eu procurei emendar direitinho, deixando as partes que estão embaixo mais escuras. Aí eu tenho outra folhinha, tá? Uma folhinha dobrada. Então, eu vou, olha, passando o verde pântano nas regiões que eu quero de sombra para ela. Sugiro que passe o seu risco com carbono bem forte, para você ir fazendo essa pintura toda sem perder seu risco. Se você tiver uma certa dificuldade com o desenho, você busca não perder o risco. A minha tinta, ela basicamente não se espalhou até então, o que significa dizer que eu umedeci bem o meu clareador, sim, mas eu não coloquei água demais para esse tipo de tecido, porque você viu que eu coloquei uma boa quantidade de tinta. Olha, gente, terminei de sombrear, agora eu vou aprofundar. Tinta na quina do meu pincel, esse é um pincel número 18, viu? Esse que eu tô usando agora é um 18. E vou, olha, colocando um pouco mais de verde pântano para o centro da minha folhinha, para o lugar que eu quero mais escuro. Eu estou fazendo uso do pincel 20 e 18, basicamente para fazer toda essa pintura. Então, a brochinha número 4. Essa daí de baixo eu preciso também escurecer bastante, alguns cantinhos dela. Ela tá dobrada, né? Ela mostra umas dobrinhas, que a gente vai colocando umas sombras para fazer aparecer bem. Essa região central você busca deixar bem irregular. Olha só, todas elas eu saí aprofundando, mas eu saí aprofundando sem deixar muito certinho, muito arrumadinho. Esse pincel aí é um pincel número 8, cortado, lixado, e agora eu vou colocar umas sombras, fazendo umas separações dessas uvas, aprofundando mais algumas regiões. Olha os cantinhos, aquelas flechinhas que ficam entre elas, aquelas aberturas. Eu vou colocando aí uma porção do terra queimada. Até então eu não coloquei outra cor para as minhas uvinhas, né? De certo, nós já havíamos passado uma camada de verde soft aí embaixo. Mas fora o verde soft, eu coloquei só o terra queimada. Veja que a gente já vai ganhando uma separação entre algumas.
Essas daí estão bem suaves, mas não tem problema. E agora eu vou só distribuindo sombras e separações mais marcadinhas entre as minhas uvinhas. Essa parte aí, eu vou colocar uma sombra bem marcadinha embaixo da folha. Olha só os pontos de maior sombra, aqueles pontos que eu tô caprichando mais desse terra queimada. Eu não tô levando muita quantidade de tinta para canto nenhum. Porém, para essas regiões aí, eu tô marcando ele com contorno realmente bem mais forte do que a gente colocou do terra queimada anteriormente. Esse é um desenho rápido, esse é um desenho bem suave. E esse desenho, a nossa preocupação é só fazer essas emendas de tintas, né? Essas emendas bem soltas mesmo, bem tranquilas, não é aquela coisa muito marcada, muito detalhada, não. Aí a parte que fica embaixo dessa folhinha, as separações das uvas. Nada pronto até então, nem folha, nem uvas. O fundo, mais ou menos. Mas, no geral, a gente vai colocando assim essas camadinhas e a gente vai fazendo essa pintura um tanto rápido, porque a gente precisa terminar o desenho inteiro com ele ainda todo úmido. Não se preocupe que não é difícil, porque a gente está tratando de uma pintura bem suave, bem rápida, de pincéis grandes, de poucos detalhes. Então, dá tempo a gente fazer tudo isso, viu? Melhorando as separações das uvas. Eu não vou colocar aí outro tom de sombra. A nossa sombra mesmo vai ser o terra queimada. A gente vai distribuir aí um pouco de verde, mas os verdes vai ser mais tons para nossas uvas e não sombra. Isso aí é o verde kiwi. Você pode estar usando aí na sua casa o verde pistache, vai ficar muito bom. Verde pistache com verde oliva. Eu tô usando o verde kiwi com verde oliva. A parte mais afora, eu tô colocando aí o verde kiwi e alguns cantinhos eu vou fazer umas manchas com o verde oliva. Outra coisa, você não precisa colocar verde em todas as uvas. Você pode deixar algumas que fique assim, mais rosada mesmo, só para esse tom do terra queimada. Essa daí eu coloquei bastante, outras eu coloco só uma sujeira de pincel. Enfim, a gente vai deixando uma diferente da outra, dando mais maturidade, modificando. Não precisa tentar fazer todas iguais não, viu? O importante, na verdade, é a gente usar os mesmos tons, e apenas isso. Aí eu já estou distribuindo um pouco de verde oliva, e nesse verde oliva eu já vou aproveitando para manchar um pouco e para melhorar as separações e os contornos. É só o contorninho aí do verde oliva. A gente acaba dando um toque de verde à nossa uvinha e sem marcar ela demais. Para essas aí eu vou fazer o mesmo trabalho, algumas eu vou colocar verde, outras eu posso deixar sem, umas coloco mais, outras mal passo o pincel sujinho, e assim a gente vai distribuindo. Observe que essa pintura ela não é demorada, porque até então a gente não parou para sair fazendo detalhes pequenos, detalhes que levam muito tempo para serem elaborados, pensados. São uvas grandes, folhas grandes, a gente está trabalhando de uma forma muito livre.
Veja que algumas eu deixo quase sem tinta do verde, não é? Vou melhorar a emenda dessas tintas. E agora, nós vamos pegar o branco e começar a colocar luminosidade, melhorar as separações, colocar brilho. Essa luminosidade, procure deixar ela mais manchada. Não emende demais não, tá bom? Esses são os excessos. A ideia é que ela caia mais como uma mancha em alguns lugares por cima de sua uva. Melhorei o contorno, espalhei um pouco aí por cima, coloquei brilho. Observe que essa colocação do branco também é bem rápida. Eu não estou muito preocupada em ficar alisando e alisando a minha pintura. Eu estou passando por cima delas, deixando excessos, iluminando um pouco algumas regiões. Essa daí tá bem acima. Vou clarear bem essa parte aí de cima. As que estão mais atrás, por baixo, a gente deixa ela com menos branco, a gente pode deixar sem brilho. Pode colocar só um brilho assim, um toquezinho de branco. Olha só, essas daí que estão abaixo, né? Então, por trás aí, a gente já vai colocando um pouco menos conforme vai indo para debaixo da folha. Isso eu coloquei até bastante, respeitando a sombra. Essas mais afora, elas são mais tranquilas da gente trabalhar. A gente procura o contorno. O importante desse desenho é que você consiga fazer aparecer o seu desenho sem você ter que se preocupar muito com detalhes menores. Ou seja, eu estou fazendo umas separações das minhas uvas e elas começam a aparecer bem com aquela sombra que eu coloquei, com essa luminosidade sobretudo, que deixou ela bem mais definida. E eu não fiz um trabalho assim muito demorado, muito alisado com o pincel. Veja que as nossas uvas já estão aí aparecendo bem. E as nossas folhas, elas estão um tanto apagadinhas ainda, mas emendadas a esse fundo. Então, a gente precisa também fazer um trabalho na nossa folha, que ela apareça bem. Todo o meu desenho aqui está bem úmido ainda. Esse tecido é uma sacaria que demora um pouco mais para secar e recebeu água, recebeu o incolor, recebeu outra camada ainda em cima de tudo isso, do verde soft, fora os outros tons que a gente colocou. Então, foi colocado muita tinta de uma forma rápida e não deu tempo ainda para secar. Agora, eu venho aí com o branco fazendo luz para as pontinhas, para alguns cantinhos da nossa folhinha. Para os lugares mais escuros, eu vou colocar um pouco do verde soft mesmo. Para os lugares mais claros, eu vou colocando o branco. Importante é que você não deixe um contorno, mas que você coloque essa tinta e deixe e puxe ela para ela se misturar a esses tons que já estão aí. Olha só, o branco, para essa parte de cima, você pode estar colocando o verde soft. Olha só, tô emendando aí direitinho esse branco. E agora, para essa parte de cima, vou distribuir o verde soft. Aí você pode dizer, ah, mas fica muito apagadinho. Não se preocupe, pode colocar ele, que a ideia é que em alguns lugares se emende um pouco também ao fundo. Essa pintura aquarelada, ou com ar aquarelado, ela precisa ficar mais suave, mais esbranquiçada mesmo. Ela precisa ficar esbranquiçada nesse caso, porque a pintura aquarelada, ela absorve muito do tom do tecido, do papel, daquilo que ela foi pintada em cima. E, no caso,
o nosso tecido é branco, então o esbranquiçado aí em cima fica bom, esse tom mais branco mesmo, que se emenda um pouco, como se perde em cima do tecido. Vou espalhando mais um pouco de branco, deixando um tanto riscado. E essa folha aí ainda não está pronta. Já ganhamos boas separações para ela. Aliás, nada ainda está pronto, porque nossas uvas também não estão. A gente vai fazendo logo esse trabalho em que a gente precisa fazer emendas, aproveitando que as tintas estão todas úmidas ainda aí. Depois a gente vem colocando detalhes, como galinhos, como contornos, porque aí já não precisa mais que o nosso desenho ainda esteja muito úmido. Mesmo que já tenha secado, dá pra gente fazer com tranquilidade. Olha só a parte aí que eu vou colocando branco, mais manchado. Vou pegando o verde soft para algumas regiões, o branco. E vamos melhorando, deixando esses contornos bem mais visíveis. Se depois que secar, se apagar um pouco e você quiser reforçar alguns cantinhos, tudo bem. Se você gostar como ficou, mesmo que tenha se apagado um pouco, se misturado um pouco as tintas, também tá ótimo. Mas para todo caso, dá sempre para você fazer uma revisão, principalmente nesses cantinhos, assim, esses contornos de folha, de uva. Se eles se emendarem, apagarem um pouco, é só você colocar um toquezinho da tinta que você usou. Por exemplo, se essas folhas se emendarem um pouco a esse fundo, você pega um toquezinho mais de branco ou do verde soft e acende um pouco mais, né, o seu desenho. Coloca uma porçãozinha maior e define melhor a separação do risco com esse fundo que a gente pintou. Essa folhinha aí também já tá aparecendo bem. Vamos ver essa outra que ela tá dobrada. Ela talvez seja para você mais difícil, mas a gente precisa só levar a luminosidade para as pontinhas da folha. Olha só, esse pedacinho aí, essa pontinha de dentro, ela é bem importante, a gente precisa deixar ela aparecer bem. Essa dobrinha aí, essa outra aí em cima, olha, que vai para cima das uvas, essa pequenininha, e veja que a folhinha já vai aparecendo. Essa parte aí é importante que a gente deixe ela aparecer bem. E mesmo que esse branco caia em cima do tecido, ele vai aparecer porque os tons são diferentes. O tom do nosso potinho e o tom do tecido para essa minha sacaria são diferentes. Se for muito igual, se me dá muito na sua casa, você coloca o verde soft. Ele tem que aparecer, mas ele aparecer bem suave. Então, ou branco ou verde soft vai dar conta. Aí, eu tô melhorando o contorno da minha uva e vou para essa outra folhinha. Essa outra folhinha, vou fazer o mesmo processo, sair colocando o branco. Pode estar usando também o verde soft para algumas pontinhas dela, alguns cantinhos. E a gente busca aí aparecendo, deixar eles aparecendo, esses contornos aparecendo direitinho. A minha tinta, ela ainda está molhada, viu? Ela não secou no meu tecido. Mas, se tivesse secado, era só pegar um pincel mais durinho. Esse meu pincel tem um pelo mais molinho, mais alongado. É um pincel número 8, mas ele tá com o pelinho mais alongado, embora cortado e lixado. Mas se tivesse secado já a minha tinta, eu iria pegar um pincel mais durinho e iria fazer esse trabalho, porque ele iria pintar e puxar essa tinta, eu ia conseguir puxar essa tinta esfumaçando com tranquilidade. Isso aí são os galinhos. Eu vou primeiro passar branco mesmo, vou fazer os meus galinhos com branco, depois eu venho com verde pântano,
colocando uma sombra para esses galinhos. E eu vou fazer esses mais marcados, assim, todos esses maiores, né? Com o branco. Esses menores eu vou fazer o contorno com o verde pântano e pincelzinho número 0. Esse pincel que eu tô usando para fazer aí é um pincel número 6. Ele tem um pelinho já mais acabadinho, mais durinho, viu? Já coloquei uma sombra com verde pântano, uma sombra bem suave. Vou colocar alguns galinhos entre as uvas. Nessas separações entre elas, eu vou colocar alguns galinhos. Olha só, veja que tem um espaço aí. Eu tô colocando com o branco, mas eu vou passar um pouquinho do verde pântano aí também, viu? Se você quiser deixar só com o branco, deixe. Se você quiser, você usa um verde soft aí, ou algo bem clarinho. Agora, um toquezinho do verde pântano. Lembre-se que esse desenho é suave, você não precisa deixar entre as uvas um contorno muito forte. Aí, com o pincelzinho número 0, eu venho colocando aqueles contorninhos que a gente havia arriscado para o nosso desenho. Vou colocar os que fiz e vou colocar até mais. Você coloca quantos você quiser e onde você quiser. Esses galinhos fininhos que ficam em volta. E veja quantos coloquei. Ainda estou a colocar mais aí embaixo, olha só. E vou pegar agora o branco. Pego o branco e vou fazendo uns contorninhos aí por cima. Do jeito que eu coloquei o verde pântano, eu venho, olha, aqui contornando com o branco. A ideia é você fazer um contorno aqui ao lado, cobrindo até alguns pedacinhos, enfim, mas não cobrir o pântano todo. Deixar ele aparecendo como os contornos. Com o meu pincel 0 mesmo, eu vou fazer uns contornos nas minhas folhas e uvas. Olha como eu vou distribuindo os contornos assim, bem soltos, aqui e ali, aí por cima, principalmente para essa região central, que eu levo uma boa porção de tinta e deixo tudo muito irregular. É um contorno um tanto até grosseiro, tá, gente? E aquela coisa bem sem preocupação, sem ligar muito se ficou grossinho, se ficou muito fininho. A gente vai aí apenas contornando, principalmente essa região central das nossas folhinhas. Se o contorno ficar partido, não se preocupe, apenas contorne. Essa folhinha aí, essa região de dentro. Agora eu peguei o terra queimada e vou fazer uns contorninhos. Os contornos para uva, eles precisam ser menos e mais discretos. Se algum lugar ficar mais grosseiro, então você pega um pincelzinho chato e puxa um pouco, esfumaçando a porção maior da tinta para cima da uva, tá? Em alguns lugares você pode passar esse contorno assim fininho mesmo e deixar, mas se acaso cair uma porção maior de tinta, procure apagar um pouco ela. Olha só como é o contorno aí para as nossas uvas, que é diferente da folha. A folha eu saí colocando sem me preocupar se estava grosseiro, se estava borrando. Aí, ó, caiu uma porção maior, fui lá e apaguei um pouco. Essa região aí mais escura, a gente precisa contornar. Na hora do contorno, cuidado para não apagar esses galinhos, que tá prendendo as uvas. Nessa hora, você vai melhorando seus contornos, aquele arredondado das uvinhas. Essa parte de baixo, que precisa ter uma sombra marcada, nessa hora você desenha ela direitinho.
Tá difícil de escorar a mão, vocês sabem, né? Eu gosto de escorar a minha mão para deixar o pincel mais leve. Então, tá difícil porque tá tudo aqui muito úmido, toda parte do meu desenho tem tinta úmida. Esses contornos assim fininhos, eles dão uma delimitação melhor para os nossos objetos. E no olhar num todo, ele faz uma separação boa de cada uma dessas uvas, das folhas, enfim. Esses contorninhos para esse tipo de desenho, eles são bem importantes. Lembrando que o contorno das folhas pode ser assim bem grosseiro, bem despreocupado. O contorno das uvas precisa ser mais fininho, mais delicado. Se cair uma porção maior de tinta, não se preocupa. Só pega um pincelzinho chato e vai lá e dá uma unida nessa porção, dá uma apagadinha nela para não ficar um contorno grosseiro aí. Bom, gente, esse é o resultado final da nossa pintura. Espero que seja útil para vocês aí em casa. Beijos e até mais.